Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Hoje no TPM nós vamos esclarecer algumas dúvidas um tanto quanto diferentes sobre a diabetes. Fique bem ligado que vai ser interessante hoje o assunto. Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo o endocrinologista Dr. Carlos Eduardo Barra Cury, ele que vai nos esclarecer a respeito da diabetes. Afinal de contas, a diabetes é um assunto que tem que ser bem esclarecido, né? Porque tem muita gente aí que é um tanto quanto teimoso nesse assunto, né, Zezé? Verdade, eu acho que tem que levar uns puxões de orelha, né? É verdade. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço. O programa de vocês sempre dando a importância devida para o diabetes. É verdade, é uma doença comum, né, o diabetes? Olha, aqui infelizmente, né? Nas estatísticas da nossa região, infelizmente, as estatísticas não são boas. Ribeirão Preto, na década de 90, 12%. 12%. E a última pesquisa da região é de São Carlos, algo em torno de 13%. Nossa, é muita gente. É muita gente. Tanto é que todos nós, o seu telespectador, tá vendo o quê? Ou ele ou ele tem alguém diabético. Ou alguém na família, é verdade. Nossa, ainda bem que eu conheço vários, mas eu também conheço vários. Me mire, mas me erra. Pois é, né? A falta de conhecimento, às vezes, gera uma série de dúvidas e problemas. Mas para esclarecer isso e manter a população bem informada, quando é que é necessário uma pessoa usar a insulina, doutor? Primeiro, é importante todo mundo saber que, graças a Deus, que existe insulina. Olha! A insulina foi desenvolvida em 1922 e desde então começou a salvar vidas. Existe uma mística em torno da insulina. Quem usa insulina perde a visão, quem usa insulina é porque já está no final, já não tem já mais tá o que com o pé fazer. Na copa. Nossa, tem que injetar várias vezes ao dia, acabou minha qualidade de vida. Pelo contrário. Antes de dizer quem que tem que receber, a insulina hoje tem seringa, que todo mundo já conhece. Existem canetas de aplicação de insulina que você põe no bolso. Olha que legal. Uma agulha que eu confesso a vocês, sem óculos eu não enxergo a agulha. Olha. É indolor, acreditem, não é papo de médico. É indolor. Você não sente a agulha transpassar, é mínima. Então você, aplicando a insulina, você consegue, nos casos indicados, controlar bem o diabetes, sim, tomando as devidas precauções. Quem que tem que usar a insulina? Todos os pacientes diabéticos tipo 1. Diabéticos tipo 1, a gente já falou em outros programas aqui. É aquele que a criança adquire, ou o jovem, o adulto magro. E o pâncreas dele para de produzir insulina completamente. Esse paciente, até 1922, ele morria em meses. Olha que maravilha a tal da insulina, hein, gente? E agora, com esse medicamento, é possível você consegue manter. Hoje o paciente, normal. A clínica de diabetes da Harvard dava medalha de 3 anos para quem conseguia ficar diabético viver por 3 anos. Porque a clínica da Harvard, ela foi fundada antes do surgimento da insulina. Foi em 1898. Hoje, a mesma clínica dá medalha de 75 anos de diabetes. Dá uma medalhinha para quem adquire. Olha só que maravilha. Olha que legal. Isso é fantástico. Agora diga uma coisa para mim. A insulina, você falou que realmente não faz mal nenhum. Mas ainda eu vou teimar em fazer uma perguntinha para você explicar para a gente se isso é mito ou se é verdade. A insulina, se ela passar um pouco da dose, principalmente na idade da infância, ela pode ser fatal?
Pode ser uma arma em mãos erradas. Isso eu gostaria que você explicasse, preste atenção, você aí que está ouvindo, gente. A insulina, completando a resposta anterior, ela é indicada para diabéticos tipo 1 e para os diabéticos tipo 2, esses que todos nós conhecemos a maioria, são pacientes adultos, idosos, com obesidade abdominal. Ai, que tristeza. Esses hein? pacientes, se descontrolam por muitos anos, eles podem, ao longo da doença, acabar precisando utilizar a insulina. Quando os remédios não mais via oral fazem efeito. Então, você dá remédio que estimula a secreção de insulina, coisa e tal, e tem uma hora que o remédio chega num limite. Você tem que lançar a mão da insulina. Então, esse também é um outro paciente que acaba precisando. Agora, a insulina é fácil de aplicar. Hoje, com os dispositivos que a gente tem, mesmo pessoas com deficiência visual conseguem aplicar. Os locais de aplicação são barriga, face lateral da coxa, bumbum e braço. E o paciente tem que ter uma vida regrada, como nós três aqui temos que ter. Ele tem que se alimentar a cada 3 horas. Ele não pode ficar longos períodos sem se alimentar. E ele tem que sempre medir a glicose, com aquele aparelhinho de medir a glicose. Para quê? O paciente, junto com o seu médico endocrinologista, ajustarem a dose da insulina. Se eu der uma dose de menos para o meu paciente, a glicose vai subir. E se eu der uma dose excessiva, a glicose pode cair, baixar demais, ter a chamada hipoglicemia, pode ser até fatal. Então tem que realmente ser muito bem administrada essa dosagem para cada tipo. Para cada pessoa, vamos dizer, paciente. No Muita caso, gente, idade, quem está ouvindo a gente hoje aqui vai falar, poxa, mas a pessoa fica escrava. Mas peraí, nós todos não temos que acordar, escovar dente, lógico, tomar banho. Pronto, a pessoa aplica insulina, mede a glicose e vive a vida. Vive a vida, gente. Bom, gente, o papo tá maravilhoso, mas veja aí o recadinho da minha patrocinadora Fisioforma. Olha só. Verão combina com viagens, praia, piscina, mas não combina de jeito nenhum com gordura localizada, celulite, pelos à mostra. Mas para isso, né, tem a Fisioforma Estética de Resultados que vai te ajudar. Acabou de chegar uma super novidade para gordura localizada, olha, que congela e destrói as células de gordura. Você perde até 25% dessa gordura e já tem resultados na primeira sessão. Tem também o Dreamline, né, que já na primeira sessão você perde de 2 a 4 centímetros. Tem também ótimos aparelhos que agem como uma britadeira, quebrando os nódulos de celulite, e outros que tratam celulite, gordura e flacidez tudo ao mesmo tempo. Sem contar a luz intensa pulsada SQ, o melhor equipamento que existe hoje, tratando-se de depilação para você ficar livre de vez dos pelos. Praticamente indolor, você pode fazer com total segurança. Tudo isso e muito mais você encontra na Fisioforma, que está te esperando com profissionais altamente capacitados e com muito carinho para recebê-la. É só agendar sua consulta e começar seu tratamento. Eu acho que é muito essencial para a mulher esses tratamentos. Eu acho que ela vai se sentir bem melhor, mais bonita, sabe, mais aparente. A autoestima dela melhora, sabe? Querendo ou não, ela vai se olhar no espelho e vai falar assim, poxa, deu resultado. Animada pro carnaval, né? Quer sambar na avenida? Então, querida, dê uma ligadinha, agende uma consulta na Fisioforma que você vai ter toda essa maravilha pro seu corpo. Pode acreditar. Nosso comercial e nós voltamos já já, fique aí. Reconhecida por estar sempre à frente, a Fisioforma trouxe as maiores novidades do mundo para esse verão. Aproveite a técnica que congela e destrói a gordura para colocar o biquíni com total segurança. Ou então o Fast Shape, que através de uma pressão gera a implosão de milhões de microbolhas, rompendo as células de gordura. Já sabe, né? Para fazer bonito nesse verão, faça a Fisioforma. Ligue e agende a sua consulta. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o endocrinologista Dr. Carlos Eduardo Barra Cury, que está nos esclarecendo a respeito da diabetes. Agora, doutor, me fala uma coisa.
Eu tô preocupada com esse negócio da insulina. Fiquei meio assim, não entendi muito bem. Então, pra pessoa ministrar a insulina, ela vai ter que fazer sempre antes da injeçãozinha, medir a glicose dela com aquele exame do sanguinho, da tirinha? Sim. Sem fazer isso, não pode. Assim, a gente mede, o paciente hoje consegue adquirir um bom controle medindo 2, 3 vezes ao dia a glicose com aquele aparelhinho, que é muito simples. A glicose, você precisa de uma gota mínima de sangue, dá um piquezinho no dedo sim, e sai o resultado na hora. Então, o paciente tem que medir diariamente, 2 ou 3 vezes nas refeições, café, almoço e janta, para saber se aquela dose está realmente adequada. Está adequada para o grau da glicose. Quais são os erros comuns? O paciente começa a ter um bom controle, ele começa a relaxar. E esse tipo de paciente, a gente tem sempre que alertá-lo. Mantenha um bom controle. Coma de 3 em 3 horas. Coma de 3 em 3 horas. Faça o seu exercício. Por exemplo, quando o paciente usa insulina e faz exercícios, nós sempre temos que saber como é que é o padrão da glicose dele antes do exercício, durante e após. Porque o exercício pode, por exemplo, precipitar a tal da hipoglicemia. É verdade. Então tem que ter um controle, como nós temos que ter. Então, tendo esse tipo de controle, é bom deixar claro. O paciente pode fazer esqui na neve, mergulho submarino, mas ele vê uma vida normal, velejar, né? Apresentar programas, fazer o que quiser. Zezé, ele aprenda, vai se ferrar, Luciano. Eu não vou ter, não, menina. Eu vou sem diabetes, eu sou um doce, mas sem diabetes. Querido, que eu quero que você explique pra gente como é que andam as pesquisas. Aqui que Ribeirão é pioneiro em relação às células-tronco, em relação à diabetes. Olha só, hoje, o paciente diabético, a gente consegue dar para ele não só anos de vida, mas também consegue dar qualidade de vida. É isso que é o principal. Que é o melhor também, né? Então hoje, o que tem de pesquisas boas? O que está para sair esse ano de pesquisa legal? Insulina inalada. Olha só! Igualzinho aquelas bombinhas de asma. De asma. É, o de efizema, né? Enfisema também. Isso é preocupante. Aparelho de medir glicose com infravermelho no dedo, para não furar o dedo. Não precisa furar. Que legal. Insulina oral. Olha que legal. Comprimido. Olha. Hoje, só para você ter uma ideia, dispositivos no iPhone, no iPad para diabetes são mais de 30. Gente, que legal. Gente, mas que tecnologia joguinhos desses de mão para criança. Existe joguinho para criança diabética, colocar o valor da glicose. Gente, olha que legal. Quanto menor o valor da glicose, mais pontos ela ganha no joguinho. Olha que Poxa, coisa é muito fantástica. legal, sabe? E essa nossa pesquisa de células-tronco aqui da USP, realmente, assim, é até difícil eu falar porque eu sou membro da equipe, mas é uma pesquisa que dá muito gosto, porque nós temos hoje pacientes que fizeram transplante, diabéticos tipo 1, que precisam de insulina para sobreviver. E eu tenho um hoje que está há mais de 6 anos sem aplicar uma gota de insulina com a glicose de 90. Gente, que maravilha, né? Realmente é o caminho, é a terapia de célula-tronco, né, gente? Para tanta coisa. E é um universo tão grande ainda para ser explorado, né? Que a gente não sabe nada ainda, né? A gente sem começa dúvida. O que precisa é o governo, chacoalhar, liberar isso, não é verdade? Né? Sem dúvida. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não consegue fazer só uma coisa, a gente tem que se virar. Então, não resta dúvida que se tivesse mais investimento, a gente conseguiria fazer muito mais. Haja vista a gente conseguir fazer isso no interior do Brasil. É verdade. E, assim, o que dá uma satisfação pra gente é que os Estados Unidos aprovaram essa nossa pesquisa lá. E aqui o povo faz, sabe, mole, eu não entendo isso. Eu não consigo entender, meu doutor. Olha não é fácil. Obrigada, viu, doutor, mais uma vez. Mas você volta mais pra gente falar mais sobre esse assunto. Querido, obrigado mais uma vez. Você, como sempre, elucidando todas as dúvidas e sempre nos informando. Um beijo pra você aí. Tchau, gente. Até mais. Juízo.